Oi pessoal, aqui quem fala é o professor Demis e nós vamos começar a nossa disciplina de metodologia do ensino de física através de atividades remotas. Como é que vai funcionar? Nós vamos propor algumas aulas, nessas aulas nós teremos alguns artigos científicos, alguns trabalhos e em cima disso a gente vai discutir e fazer alguns resumos de algumas metodologias inovadoras que estão sendo utilizadas nos últimos anos para usar na nossa sala de aula. Pois vamos para a nossa aula, que nossa aula hoje é sobre experimentos no ensino de física. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula sobre metodologia do ensino de física. Hoje nós vamos falar sobre a importância do uso do experimento. Além disso, pessoal, nós vamos ver quais são as possibilidades da gente estar utilizando alguns experimentos. Nós vamos discutir aqui nessa aula que não existe apenas um tipo de modelo de experimento, existem vários tipos. Então vamos lá. Então nós vamos fazer uma orientação, vamos falar sobre o papel da experimentação no ensino de física, falar sobre os tipos de experimento no ensino de física, onde a gente pode fazer algumas pesquisas e alguns exemplos de aplicação. Então vamos lá, pessoal, como é que nós vamos fazer a nossa disciplina? Vai ser basicamente através da pesquisa científica. A gente vai mostrar alguns exemplos e aí a gente depois vai discutir alguns artigos científicos. Aí o artigo científico vocês vão ter que ficar discutindo através de fóruns e atividades que eu vou passar semanalmente. Então, pessoal, qual é o papel do experimento no ensino de física? Aqui na figura a gente tem um laboratório. A gente observa aqui nesse laboratório que nós temos muitos equipamentos que a gente consegue ter lá no Instituto Federal, nossa sala de aula lá. O problema é que a gente não se depara com esse tipo de laboratório em todas as escolas públicas. Será que isso vai ser o motivo de você não estar utilizando esses instrumentos na sala de aula? Então, vamos discutir isso aqui, se existe uma outra possibilidade sem você ter esse equipamento todo para estar utilizando nas suas aulas. Bem, como eu disse, nós vamos ter que ficar trabalhando por pesquisa científica os trabalhos. Então aqui eu vou deixar no slide, no material didático de vocês, alguns links para vocês verem o que as pessoas estão fazendo nos nossos temas, nessa aula e nas aulas futuras. Então, pessoal, o uso do experimento em ensino de física, ela não é tão elementar quanto a maioria da gente possa pensar. Por quê? Porque existem diferentes maneiras e diferentes objetivos de se utilizar determinadas experiências nas salas de aula. Então, por exemplo, aqui o que acontece? A gente está vendo 4 tipos de experimentos que não necessariamente são feitos da mesma maneira. Por exemplo, o experimento número 1, ele é bastante simples e pode ser que o aluno esteja fazendo esse tipo de experimento na sua casa. No 2, já é uma parte mais didática na escola. A gente observa aqui que ele está na escola. No 3, a gente está vendo aqui uma coisa mais investigativa, onde o aluno está tentando descobrir algum fenômeno físico. E na quarta situação, nós temos um experimento simples que o professor possa estar demonstrando nas suas aulas. Então, cada um experimento tem uma maneira correta de se estar utilizando na sua aula. Então, vai basear no quê? Primeiro, na turma que você está trabalhando e nos objetivos de você estar levando esse experimento para a sala de aula. Então, como é que a gente pode classificar os experimentos? A gente pode determinar os experimentos como se fosse uma montagem simples. Observe aqui no experimento número 1, o que acontece? A gente tem aqui um experimento barato e muito simples, que qualquer escola possa estar utilizando, inclusive o próprio aluno em casa. Ele vai utilizar apenas um laser e uma água para ver o fenômeno da refração total. Aqui, pessoal, a gente está vendo a parte de eletrostática no experimento número 2. A gente está vendo a parte de eletrostática, que é um balão aqui com um papel metálico. Aqui, pessoal, a gente é a clássica experiência sobre pressão atmosférica. E aqui sobre eletrodinâmica, a questão dos motores elétricos. Então, pessoal, a gente
tem a possibilidade de estar levando experimentos para a sala de aula, por mais que os recursos nossos estejam limitados. Então, cabe ao professor elaborar esses experimentos. Então, esse tipo de experimento a gente chama de experimentos simples. A gente pode ter experimentos simples e experimentos complexos. Experimentos simples aqui, por exemplo, trabalhando eletricidade com pilha e lâmpada. Já os experimentos complexos, ele vai exigir que o aluno tenha um domínio maior sobre outras tecnologias, por exemplo, a eletrônica ou a programação. Então, pessoal, qual é que você vai utilizar na sala de aula? Aí vai depender do público que você está trabalhando. Por exemplo, pessoal, se eu levar esse experimento 1 para uma turma que está fazendo técnica em eletrotécnica, o experimento é muito trivial para eles. Não está adequado. Em compensação, o experimento 2 pode estar adequado para eles, se eles tiverem já um domínio bom sobre o conteúdo. Então vai depender do público que você estiver trabalhando. Aí vamos supor que você esteja trabalhando por um público que não é da área de eletrotécnica. E aí você leva um experimento 2, os alunos não vão conseguir entender. Então cada experimento tem um nível adequado para ser utilizado em sala de aula. Então cabe a você verificar qual experimento melhor se adapta para aquele tipo de turma que você está lecionando. Você pode também ter experimentos qualitativos e quantitativos. Qual é a diferença? Simples, pessoal. Tem alguns experimentos que não exigem cálculos, apenas observação. Você não pode quantificar, você só pode sentir, perceber, observar alguns fenômenos. Por exemplo, aqui, nesse experimento 1, o que está acontecendo? Ele está vendo a questão sobre dilatação. Nesse experimento aqui, é impossível você medir a dilatação desse corpo. Então, ele é um experimento qualitativo, porque você vai apenas observar o experimento. Já no segundo experimento aqui, nós temos um experimento quantitativo. Por que quantitativo? Porque agora você pode mensurar valores. Você consegue medir com precisão, uma certa precisão, algum fenômeno físico, no caso aqui da medida de temperatura. Então, qual é que você vai utilizar? Qualitativo ou quantitativo? Novamente, vai depender também tanto da turma quanto do assunto que você esteja trabalhando. Certo? Então vai depender tanto da turma quanto do assunto. Nós podemos também falar sobre experimentos problematizadores. Que tipo de experimentos são esses? São experimentos em que o professor não dá a resposta para o aluno. Ou seja, ele vai ter que investigar. Então você lança um problema e em cima do problema o aluno vai ter que achar uma solução. Então isso aqui nós vamos trabalhar inclusive na nossa próxima aula, que é a aprendizagem por projetos e por investigação. Então no caso aqui, o que o professor pode estar fazendo? Vamos dar um exemplo aqui na física. Você pegar, por exemplo, e colocar uma bolinha de duas massas diferentes e perguntar para o aluno qual é que cai primeiro. Vai depender da massa ou não. Então eles vão ter que verificar isso sozinho. Então experimentos problematizadores são assim, onde o professor leva um desafio e o aluno em grupo, essa é uma atividade que tem que ser feita em grupo, vai tentar achar uma solução. Também nós podemos utilizar experimentos para trabalhar assuntos históricos da ciência. Ou seja, a gente pode falar sobre o aspecto histórico da ciência utilizando experimentos. Então, por exemplo, aqui a questão da lupa, a gente pode estar trabalhando a questão de Newton, da questão da óptica de Newton, das cores de Newton. Falar que isso aí foi uma descoberta de Newton e falar como ele conseguiu descobrir isso aí. Que a luz branca é formada por um espectro de outras luzes. No caso aqui do segundo experimento, você pode estar falando sobre a questão do experimento de Galileu. Então você pode também estar utilizando experimentos para tratar assuntos históricos da física. Outros experimentos também bastante interessantes, mas muito poucos utilizados, inclusive tem uma demanda muito grande agora, é a questão de experimentos para portadores de necessidades especiais. Por exemplo, se você tiver um aluno, o aluno com problemas visuais, como é que você vai poder trabalhar lançamento oblíquo, que é um assunto que requer muitos desenhos, refração luminosa?
Ou no caso aqui do terceiro exemplo, um aluno que é surdo, você trabalhar a questão de ondas sonoras. Então, isso aqui, pessoal, são experimentos voltados para um público com necessidades especiais. Então, você como professor tem que ser capaz de desenvolver esses tipos de experimento. Então, pessoal, aqui só é um resumo de como você pode estar trabalhando experimentos. Nós vimos que existem diferentes maneiras de você estar utilizando os experimentos em sala de aula. Eu vou estar colocando alguns materiais interessantes para você estudar e depois nós discutimos nos fóruns e nas atividades complementares. Pois até a próxima aula.